Senhoras e senhores, a BINI agradece o apoio e o patrocínio da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da Ridge Exhibitions Alcântara Machado, da ABB, Cisco, GE, Hewlett-Packard Enterprise, Huawei, IBM, Qualcomm, Samsung, Siemens, pela realização deste fórum. Informamos a todos os senhores que poderão formular perguntas aos participantes do painel através do preenchimento de ficha de pergunta que encontra-se no meio da revista ABINI que estava em seus assentos. Os formulários de perguntas deverão ser enviados às nossas recepcionistas. Em nome da ABINI, damos as boas-vindas a todos os senhores e convidamos para coordenar este painel o senhor Silvio Meira, pesquisador e professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciência da Computação pela University of Kent at Canterbury, foi Fellow do Berkman Center da Harvard University e da Faculty Associate. É um grande prazer estar aqui na BINITech. Vocês estão vendo uma demonstração da fantástica Lady Dash. Não sei quantos de vocês já foram apresentados a essa lei que define o comportamento dos sistemas computacionais, mas a gente chegou aqui bem cedinho hoje e, obviamente, testou tudo. A Lady Dash diz basicamente o seguinte: tem 3 coisas que nunca funcionam em informática. A primeira são impressoras. A segunda são videoconferências. E a terceira são apresentações. Nós estamos vendo uma instância da terceira, que eu acabei de ver meu computador naquelas telas do retorno, mas ele não aparece aqui. Se ele não aparecer, ao invés de mostrar para você os meus slides, eu vou só falar, porque a gente já tem um atraso considerável. Que tal a gente só virar essas telas do retorno para lá, porque está aparecendo ali, ó. Aí as pessoas veem, pelo menos pequenininho aqui. Pessoal da técnica, a gente vai ter ou eu vou de voz mesmo? Tinha, agora ficou tudo preto. Ok, vamos pular essa parte do começo aqui, porque parece que a gente não vai ter isso. A música que vocês estavam ouvindo, todo mundo se lembra qual que é. Ela tem aproximadamente 40 anos. Eu vou tentar fazer uma reflexão sobre o que estava acontecendo há 40 anos, o que está acontecendo agora, como abertura para o nosso painel de conectividade. Essa música está num vinil de Pink Floyd, o nome do disco é Wish You Were Here,
Muitos de vocês que têm cabeça branca como eu aqui estavam na universidade, na época que essa música era um sucesso. É esse vinil aqui, fantástico. Obrigado, galera. Eu sei que vocês fizeram um trabalho mágico aí atrás. Esse é o selo desse vinil. Vinil voltou à moda agora, como todos vocês sabem, né? E, para mim, o que é striking, o que é fantástico nesse vinil é exatamente esse aperto de mão aqui, né? Aperto de mão é a coisa, talvez, mais reconhecidamente humana do ponto de vista de fazer um acordo, de achar amigos, de combinar coisas para o futuro que a gente conhece. Depois de um tempo para cá, e até no selo daquele disco, a gente começou a redesenhar esse aperto de mão de várias formas, onde a outra mão não era necessariamente humana, até a gente chegar num ponto que a gente está agora, onde a gente vai ter que fazer acordos com outros tipos de quase humanos, ou protótipos de quase humanos, que nós próprios estamos tentando criar. Wish We're Here é sobre isso. Queria que todos nós estivéssemos por aqui. Mas se nós formos as pessoas que estamos entrando no mercado agora, tem um problema para a gente levar em conta em função do que essa sala está fazendo. Um estudo recente do McKinsey Global Institute mostra que, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, seja em que carreira for, advogados... Desde 1963. Que vão operar máquinas no campo, 50% de todo o trabalho, muito provavelmente, será automatizado durante a carreira dessas pessoas. E os maiores impactos serão justamente nas áreas que criam mais trabalho, como construção civil, com tratores, o Márcio França falou isso aqui ainda agora, com tratores, aliás, o Donizete falou isso aqui ainda agora, com tratores que são parcialmente automatizados, como esse da Caterpillar aqui. Então, robôs que são parte, talvez, da 4ª para a 5ª, 6ª geração de indústria, de trabalho 5.0 ou 4.0, vai levar a gente a fazer a pergunta do que a gente faz. Nós vamos fazer robôs, nós vamos operar robôs, nós vamos consertar, manter, nós vamos evoluir robôs. Boa parte do trabalho dessa casa vai ser fazer isso. Eu estou usando robôs aqui para epitomizar uma grande mudança que está acontecendo no curto, no médio prazo. Nós vamos programar robôs. Robôs, como computadores, só o hardware, são absolutamente inúteis. Nós vamos programar esses caras. Nós podemos começar a aprender a programar robôs em casa. Essa é a nova geração de Lego, onde você pode programar, aspas, o feeling, as emoções, como se eles tivessem, ou o que é que eles estão achando de uma determinada cena, se eles gostam ou não. Novas tecnologias que essa casa e seus associados criam, nossos talentos, causam transições que são verdadeiras evoluções e fazem isso, obviamente, há séculos. Se a gente olhar para a Revolução Industrial, nos 60 anos, entre 1850 e 1910, houve um aumento da produtividade do trabalho de 0,3% por ano. Se a gente der um salto para a primeira onda de informatização das fábricas, de automação industrial, primeira grande onda, de 1993 a 2007, nesses 15 anos a produtividade cresceu 0,4% e, obviamente, mudou completamente como é que se trabalhava nas fábricas. Se a gente olhar para a instalação de computadores nas grandes corporações e depois nas pequenas, médias e, por fim, em todo o canto, isso começou na década de 70, isso é um computador da época, e se a gente for para os mainframes corporativos de hoje, na década da internet, a gente aumentou 0,6% na produtividade do trabalho. 0,3, 0,4, 0,6. O que vai acontecer daqui para frente? Se a gente olhar para esse avião, que é um dos mais bonitos do mundo, e é mais bonito ainda porque é brasileira, o 195 E2, essas duas turbinas que estão nele aqui, se elas rodarem 12 horas por dia, geram 844 terabytes de dados. As turbinas são a PW 1900G, a turbina Gear da PW, que agora todos os fabricantes têm. O que é 844 terabytes por dia em duas turbinas de avião, do ponto de vista de dados? Para a gente botar um sentimento humano nesse volume de dados, Facebook tem 2 bilhões de usuários que usam o site ou a rede social todo mês. Esses 2 bilhões de usuários geram aproximadamente 1.000 terabytes por dia. Ou seja, Facebook inteiro é basicamente um avião daqueles, e haverá milhares de aviões daqueles. Nós estamos olhando para 1 tera, para a gente botar de novo no sentimento pessoal, 1 tera é 1 quadrilhão, uma foto é mais ou menos 3 mega. Facebook é o equivalente a você armazenar 333 milhões de fotos por dia. Nós estamos falando de dados em todo canto, nos smartphones que todos nós temos,
Há um caminhão autônomo da Otto que transporta cerveja, né? Agora até o caminhão de transportar cerveja cumpre a lei seca, não tem motorista. Há turbinas a gás, isso é a maior turbina do mundo, é uma turbina da GE, para a gente ter uma ideia do tamanho dela. Olha o tamanho do humano que está olhando para ela aqui. Essa turbina é completamente informatizada, criando um digital twin dentro da fábrica e fazendo com que ela possa ser inteiramente operada à distância e mudando o caráter do fabricante de um produto para ser o entregador de um serviço. Ao invés de entregar uma turbina, entrega a energia gerada pela turbina. Isso vai mudar completamente o que são as fábricas, com uma geração inteira de produtos intensivos em serviços que transforma em si o que é a noção de uma fábrica e quais são os comportamentos induzidos por esses novos produtos. Esse produto aqui, carro autônomo, que começa a sair das fábricas de automóveis, com componentes feitos nessa sala, com sistemas feitos por empresas dessa sala, ele, de repente, cria um problema adicional. O que o cara que está aqui vai fazer enquanto ele estiver no carro? Porque ele não tem nada para fazer enquanto ele estiver lá. Ele tinha trânsito para se preocupar, motoqueiro, tudo isso, e ele não tem mais nada disso para fazer. Porque o carro sabe onde está o motoqueiro, sabe qual é a velocidade da pista, sabe onde é que está o outro carro. Se for numa estrada legal, né, que aqui em São Paulo até tem, mas eu gostaria de sugerir que vocês fizessem um tracking pelo Nordeste para procurar estradas com marcação. Lá é um outro negócio um pouco mais difícil. Aqui a gente tem o carro tomando conta de tudo que acontece ao redor dele, e você não precisa de motorista, o que faz a travessia desse cruzamento aqui absolutamente trivial com o carro de motorista, e você, como passageiro dele, só precisa ficar dentro apavorado, sem poder fazer nada. Nós estamos falando, obviamente, de robôs em larga escala, né? Nós estamos falando de robôs nas plantas de produção, fazendo as tarefas mais repetitivas do lado dos trabalhadores. Nós estamos falando de uma onda de automação que, quando a gente fala em indústria 4.0, a gente fica falando em coisas assim, vai ser mega robôs, coisas fantásticas, mas não é exatamente isso, né? Nós estamos falando de máquinas de costura completamente autônomas. Isso pode mudar completamente empregabilidade, por exemplo, em larga escala, nos países da Ásia. Essa é a Vetron AutoSeam, que é uma máquina de costura totalmente autônoma e que não custa uma fortuna. Isso vai mudar completamente como é que se costura roupas. Não estou falando nem de um sewboat, por exemplo, que é uma outra coisa completamente diferente, que é uma linha de produção totalmente automatizada. Nós estamos falando de robôs em todo canto. No Japão, então, é em todo canto mesmo. Aqui está o Asimo da Honda, e essa geração de automação, que tem robôs, que tem indústria 4.0, internet das coisas e carros autônomos, que são robôs, outros níveis de produtividade, ela pode mudar a produtividade do trabalho humano em 50 anos daqui para frente, entre 0,8% e 1,4% por ano. Nada vai ficar no lugar daqui para lá. Como isso aconteceu e acontecerá? Se a gente voltar para 1977, e olha que lá a Bini já tinha 15 anos, né? Já tinha sido a 15ª edição desse evento aqui. Em 1977, eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e com cabelos. Eu era esse cara aqui. Eu estava me formando em engenharia naquela época, o maior computador do mundo era um Cray 1A, custava $32 milhões, fazia 160 megaflops. Hoje, não é nem para falar do maior computador do mundo, mas esse chip i9X da Intel custa $2 mil e faz basicamente 1.000, milhão, bilhão, trilhão de operação por segundo. 1 teraflop. Ele é 16 mil vezes mais barato, 6.600 vezes mais rápido do que o maior computador do mundo há exatos 40 anos num chip. A diferença que se faz é que, pelo mesmo dólar, pelo mesmo real, você compra 105 milhões de operações a mais. Mas tem muito mais do que isso, porque hardware é fundamental, mas foi software que redefiniu o mundo ao nosso redor da década de 70 para cá. Na década de 70, quase lugar nenhum tinha software. Hoje, todo lugar tem software, em larguíssima escala, reproposicionando o que a gente faz. Eu sou engenheiro eletrônico e me redesenhei como engenheiro de software desde a década de 70. Isso aqui é a minha posição de trabalho com esses 10 monitores na minha frente, que é basicamente o que você vê nos lugares onde os engenheiros de software trabalham, e hoje engenheiros de software são 1/3 de todos os engenheiros no mundo, reproposicionando hardware dinamicamente quase para novos e impensados fins há 40 anos atrás.
e trabalhando em lugares onde você descer do andar de cima por debaixo pode ser feito no escorregador, e sem nenhuma preocupação com a realidade ao seu redor. Para encerrar nossa conversa, bem rapidamente aqui, nosso tema é conectividade. Esse vai ser o que o painel vai discutir aqui. Conectividade num mundo onde tudo e todos vão estar conectados no curto prazo. Internet das coisas é absolutamente tudo conectado numa internet de tudo. Já tem uma internet de pessoas e instituições, onde estão dados e processos das pessoas e instituições. Não vai ter uma internet separada das coisas, ela vem para dentro dessa internet de tudo. Os padrões de comportamento das pessoas estão dentro dessa internet de tudo. Uma parte desses padrões vai ser representado pelas coisas que servem como avatar para pessoas como esse meu relógio aqui. Nós vamos viver num universo de muitos dados, de quantidades absurdas de dados. Não é mais de big data, é de very big data. Um avião gerando um Facebook no mesmo tempo, num dia. Isso vai tornar a Analytics, a capacidade de analisar dados em todas as indústrias e para todos os fins, numa atividade absolutamente essencial. Uma coisa que não existia há 10 anos, de repente é fundamental hoje. Isso vai criar uma demanda absolutamente gigantesca para a inteligência artificial. Isso vai fazer com que a gente tenha que ter máquinas que aprendem, porque a gente não vai ter gente, não vai ter tempo para programar tudo. A gente vai ter que programar os processos de aprendizado. A gente vai ter robótica em todos os lugares. Isso aqui não é uma fábrica, mas é um hospital, aspas, 4.0. Isso é um Da Vinci, da Intuitive Surgical, e esses caras daqui estão jogando um videogame chamado operar aquele paciente ali. Nossas tecnologias, nossos talentos causam transições e criam desafios absolutamente gigantescos. O maior de todos eles somos nós próprios. Esse aqui é um robô de auxílio a tratamento de pacientes com dificuldades motoras no Japão, e pouco importa que a gente tenha esse robô aqui. O que importa, em última análise, é a conexão entre essas pessoas. Nós somos o nosso próprio desafio. Se a gente não conseguir se engajar, se a gente não conseguir entender os outros humanos ao nosso redor, principalmente os humanos com dificuldades, se a gente não conseguir se compadecer das dificuldades dos outros, nós enfrentaremos problemas absolutamente irresolvíveis do ponto de vista social, grupal, familiar, pessoal. O que nós temos que fazer daqui para lá é trazer o futuro do futuro. O futuro não vem do passado pela via do presente. O futuro tem que ser encantado no presente a partir do próprio futuro. E isso não é, obviamente, um esporte de espectador. O futuro é criado por quem está jogando o jogo de fazer o futuro. E eu tenho que dizer que I wish we're all there. Fim da minha intervenção. Esse é meu Twitter. Isso vai falar. Os nossos agradecimentos ao Silvio Meira, que, como já disse, será o coordenador deste painel. Eu lembro mais uma vez que as perguntas poderão ser feitas aos participantes deste painel através do formulário que encontra-se no meio da revista da ABINI, encaminhados às nossas recepcionistas. Convidamos, então, para que façam parte deste painel, o senhor Luiz Augusto Ferreira, presidente da ABDI, é mentor nos principais eventos de empreendedorismo do país, como Campus Party, Startup Weekend, Epicentro e Slush Impact. Tem como metas à frente da ABDI impulsionar a interação da agência com o setor produtivo e integrar os conceitos de tecnologia e inovação ao aumento de produtividade e competitividade na indústria brasileira. Lembro mais uma vez que eu farei uma breve apresentação dos nossos painelistas. Os senhores poderão ter todos os dados dos participantes do painel, do currículo dos nossos palestrantes, no site da ABINI. Convidamos para que também faça parte deste painel Rafael Paniagua Merchan, presidente da ABB no Brasil desde maio de 2013, ingressou na ABB da Espanha em 1994. Formado em Engenharia Industrial pela Universidade de Sevilha e MBA em Contabilidade e Gestão de Marketing pela Universidade de Sheffield, do Reino Unido.
Convidamos também o senhor Gilberto Peralta, que é diretor da GE Capital Aviation Services para a América Latina. Está na GE desde 1980, tendo ocupado a vice-presidência para o programa Airbus de agosto de 2013 até abril deste ano. Além de sua função na GE Capital Aviation, também atuou como presidente e CEO da GE no Brasil. Convidamos o senhor Ricardo Bonioli, presidente da Hewlett-Packard Enterprise, que possui mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação. É formado em administração de empresas, marketing e possui MBA executivo internacional pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Convidamos o senhor Carlos Lauria, diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da Huawei. É engenheiro de telecomunicações pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, é pós-graduado em Sistemas de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia e em Regulação de Serviços de Telecomunicações pela Universidade de Brasília. Convidamos o senhor Fábio Rua, diretor da IBM. É graduado em Relações Internacionais pela FAAP, pós-graduado em Diplomacia Econômica pela Unicamp e mestrado em Gestão de Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Foi gerente responsável pela área internacional e cobertura político-institucional das regiões Ásia e Américas na Vale do Rio Doce. Convidamos o senhor Francisco Soares, diretor sênior de Relações Governamentais da Qualcomm, licenciado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília, trabalhou na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi coordenador geral de Planejamento e Engenharia do Espectro no Ministério das Comunicações e na ABINE coordena a Comissão de IoT. Convidamos o senhor Benjamin Sixo, vice-presidente de Assuntos Governamentais da Samsung. É graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e mestrado em Engenharia Industrial e Administração de Empresas pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também exerceu a vice-presidência de Novos Negócios e Relações Governamentais para a América Latina da Samsung Eletrônica. Foi secretário executivo e exerceu o cargo de ministro, por 11 meses, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e foi secretário adjunto do Ministério de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Convidamos o senhor Renato Buzelli, vice-presidente Digital Factory Building Automation da Siemens. É graduado em Engenharia Eletrônica pela Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, com especialização em Administração Industrial pela Universidade de São Paulo e MBA pela Siemens Academy Duke University, tendo acumulado experiências como CEO em outras unidades do Grupo Siemens. Passamos, então, a palavra ao coordenador deste painel, senhor Silvio Meira. De novo, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui. Nós temos uma ausência, eu acho. As perguntas vão aparecer aqui atrás, pelo menos as primeiras perguntas, e o nosso mecanismo vai ser o seguinte. Existe uma série de perguntas que já estão prontas aqui, que nós editamos para cada membro do painel, e o painel vai rodar de forma inovadora numa ordem chamada a ordem alfabética governamental. Se houvesse só empresas presentes, a gente chamaria pela ordem alfabética. Como há um representante de governo, que inclusive já estava no painel anterior, é a única pessoa no evento a sentar em 2 painéis, nós vamos começar pela BDI. Então, a gente pode botar a minha tela aqui em cima, pode? Ela estava aqui ainda agora e sumiu. Não eu. Isso. Então, vamos ver se ela aparece. Porque aí todo mundo pode ficar olhando para qual é a pergunta, enquanto o Guga responde com a maestria que lhe é quanto mais. Luiz Augusto Ferreira, presidente da BDI,
O que ele vai falar conosco, e ele tem exatamente 5 minutos para fazer isso, de forma ainda mais ameaçadora. Vocês não estão vendo o painel de contagem do tempo aqui, só tem 3 minutos, que é para ele se apressar mesmo. Então, eles vão falar pelo menos, no máximo, 5 minutos sobre cada uma das perguntas, contando a sua, Guga. A partir de agora é como promover a inovação das e nas empresas a partir de conectividade. E, nesse contexto em particular, o que o Brasil pode fazer e está fazendo em relação às cidades inteligentes, que é uma área que eu sei que você está envolvido com ela. Bom dia a todos. Para mim, primeiro, uma grande felicidade de estar aqui. Diretamente ao tema, a gente tem o Otávio aqui do MCTIC também, e o Léo também do MDIC. Esse é um tema diretamente ligado à pasta do Ministério de Ciências, Telecomunicações, Inovações, e o nome bem grande, né, tecnologia também, que era a parte inicial que eu esqueci. Mas a BDI, como os senhores sabem, a BDI é a única agência de inteligência do governo federal para o setor produtivo. Então, obviamente, todos esses temas que são transversais em algum ponto à indústria ou a algum tipo de indústria acaba nos interessando. Eu acabei de voltar do Japão, de uma viagem ao Japão e à Coreia, e é muito interessante o que o Silvio falou, e tem relação com esse tema, porque lá eles estão desenvolvendo agora a Sociedade 5.0, que são os protocolos de interação homem-máquina. Você não pode bater mais na máquina, porque, dentro de um determinado tempo, pelo acúmulo de informações dela, ela vai começar a espelhar os sentimentos humanos, isso pode virar um caos absoluto. O que falta para a gente chegar nisso? Essa questão da conectividade. Muita gente entende hoje cidade inteligente como apenas a PPP de iluminação. Isso é uma grande bobagem. Isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui. Cidade inteligente não é PPP de iluminação. Hoje você tem, por exemplo, a possibilidade de, dentro de uma luminária, você ter todo tipo de conectividade dentro da luminária. A câmera está lá, o Wi-Fi está lá, o LED com mais de 100 lumens está lá, está tudo dentro dessa luminária. Mas o que é importante para a gente? Quem é o maior beneficiário disso? Em primeira e última análise, sempre será o cidadão. Mas ele nunca será atingido enquanto o governo não fizer o papel dele de levar essa conectividade, porque não existe indústria 4.0 ou qualquer coisa que se assemelhe a ele sem conectividade. E não existe uma forma de prestar um melhor serviço a uma cidade inteligente sem que se tenha uma geração de dados muito grande e, mais do que a geração de dados, a inteligência por trás dela. Como o poder público vai utilizar essa conectividade para tratar melhor essa grande quantidade de dados e gerar políticas públicas mais eficientes que vão, aí sim, no final desse processo, melhorar a qualidade do seu cidadão, tornando essa cidade menor, mais conectada e mais útil à pessoa que mais utiliza. No caso de cidades inteligentes, aí, usando o tempo que falta, a BDI, eu estou há 1 ano na agência, sou do setor privado, sou da área de startups, e a gente está tentando dar um caráter mais pragmático para a agência e mais finalístico. Então, o Carlos Fresco, que está aqui, é o responsável pela nossa área de cidades inteligentes. Nós fechamos uma parceria com o Inmetro, uma parceria de 3 milhões de reais para a utilização do campo de testes de Xerém do Inmetro no Rio de Janeiro, onde nós estamos criando uma plataforma aberta para tecnologias de cidades inteligentes. Uma das coisas que eu critico muito no Brasil é o seguinte: a gente fala de Smart Cities, a gente fala de indústria 4.0, ou manufatura avançada, qualquer nome que se dê, a gente fala de IoT e a gente não sai do lugar. É muita teoria, a gente discute Smart Cities há 5, 7 anos no Brasil, ou mais até, como conceitual. Agora a gente já fala de cidades inteligentes, humanas e sensíveis. Nós não conseguimos sair nem da primeira parte da nomenclatura. Então, é parte do poder público agora, dessa visão, pelo menos, que a BDI está tentando entregar, e a questão para a gente é de entrega, que o poder público possa sair da teoria, deixar essa teoria para quem discute teoria, e a gente passar a entregar coisas mais factíveis para que os prefeitos, sobretudo das menores cidades, possam utilizar isso em benefício do seu cidadão. A questão da conectividade, ela permeia absolutamente tudo. A gente discute 4.0 como sendo um conceito de ufania no Brasil. Tudo, senhores, acontece no presente. Tudo. Nada acontece no passado, e ainda que você tenha os olhos no futuro, nada acontece no futuro. Tudo acontece no presente. Se nós perdemos essa janela, nesse momento dessa discussão, em tornar o poder público de analógico para digital, e já existem bons programas, inclusive no MCTIC, com cidades digitais avançando bem nesse ponto, provavelmente nós não ficaremos nos próximos 10, 15 anos, 10 anos atrás das outras nações como ficamos nos últimos 30. Nós ficaremos 50 anos atrás. É por isso que eu acredito que esse fórum ele tem uma característica muito importante, porque vocês fazem parte
do que virá a ser a próxima indústria. A indústria de transformação passa pelas mudanças que acontecem nessa feira aqui. É isso. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela resposta e por cumprir o tempo. Eu queria lembrar a todo mundo que existe uma folha de perguntas que vocês podem entregar a alguém da produção. Cadê a produção? Quem é que está pedindo? Quem é? Ali, ó. Levanta a mão, tem gente pegando perguntas ali, para eventualmente, já tem perguntas ali no meio, para a gente chegar aqui no palco. Agora a gente volta à tradição da língua portuguesa com a ordem alfabética comum. E Rafael Paniagua, presidente da ABB, vai falar para a gente sobre essa parada aqui. A ABB tem o primeiro robô colaborativo do mundo, o Yumi, que é de 2015, né? Não é nem uma novidade assim. Como é que a gente deveria ver, Rafael, a relação pessoa-robô no trabalho, e em especial no contexto de indústria 4.0? Silvio, primeiro agradecer em nome da ABB, a Bini, por esta grande oportunidade de fazer parte deste foro, desta discussão, deste painel. É um grande prazer para nós trazer este nosso ponto de vista sobre esta relación, este ambiente de conectividade, robós, indústria 4.0. Es de fato que la cuarta revolución industrial está impactando mucho el ritmo acelerado de todas estas oportunidades de producción industrial desde la larga escala. Principalmente los grandes avances que se produjeron están relacionados con la automación, tecnologías de la automación, robótica, impresión 3D, machine learning, industrial automation, inteligencia artificial, etc. Bueno, la ABB está muy presente en este universo y, como usted nombró, tenemos muchas soluciones en ella, como este robot colaborativo, el primer robot colaborativo del mundo con dos brazos. Y nos llamamos Yumi, que es you and me, que es eu, você y eu. Este es el primer robot colaborativo en todos los aspectos, pues es el único robot capaz de realizar las más diversas acciones, de las más minuciosas a las más complexas, sin generar cualquier riesgo para la humanidad. La versatilidad del Yumi es increíble para industrias de alimentos, bebidas, electrónicos, automotivos, entre otros. Este grande robot como Yumi, que es un robot colaborativo que puede trabajar con las personas, que puede trabajar con los funcionarios, puede trabajar con los trabajadores, puede trabajar en todo el mundo menos en el Brasil. En el Brasil no puede trabajar. Nuestras normas, nuestras normativas hoy en el Brasil impide que un robot esté perto de un humano, de un trabajador, de un funcionario, sin tener una defensa defendiendo. Entonces, o si nos queremos realmente progredir, si nos realmente queremos avanzar, nos tenemos que comenzar a mudar también nuestras reglamentaciones, mudar nuestras normativas para hacer posible lo que otros muchos países, como están siendo introducidos estos robots colaborativos en todo el mundo, están siendo introducidos, ¿no? Porque la realidad es que la entrada de los robots en el trabajo es inevitable, ¿no? Como usted también incluso faló en la su presentación, más del 50% de los empleos de países como Brasil, pero la India, China, Estados Unidos van a poder ser sustituidos. Nos gostamos de hacer una comparativa bien interesante, ¿no? Hoy la media mundial de robots por cada 100.000 funcionarios en el mundo está en el entorno de 200 robots por cada 10.000 funcionarios. En Alemania, Japón, Singapur están en el entorno de 300 robots por cada 10.000 funcionarios. En los Estados Unidos, 164. En la China, alguien podría hablar, eso es un país con mucha mano de obra, todo muy manual, tiene 36 robots por cada 10.000 funcionarios. ¿Ustedes saben cuántos robots tiene Brasil por cada 10.000 funcionarios?
10 robots por cada 10.000 funcionarios. Es decir, cuando la China tiene 36, el Japón tiene 300, nós ainda tenemos 10. Es decir, nós ainda tenemos un percurso muy longo de recorrer, va a ser una realidad el que nós tenemos que aumentar nuestra participación, la participación de la tecnología. Por eso vemos en el Brasil un enorme potencial para ser un protagonista en la cuarta revolución industrial. Grandes empresas multinacionales como nós, pero también empresas locales precisan garantir estas tecnologías de punta para ser desenvolvidas en el Brasil. Nos acreditamos en una fuerte cooperación de las administraciones públicas, gobiernos, universidades y empresas para que podamos conseguir una masa de profesionales capaces, capacitados, cualificados para poder ejecutar estas actividades especializadas, dejando las operaciones más repetitivas para los robots. Obrigado, Rafael. Rafael está lembrando a gente que inovação acontece também no ambiente regulatório, em certos casos acontece principalmente no ambiente regulatório, e isso pode ser dramático do ponto de vista de ambientes de trabalho colaborativo humano-máquina, especialmente no caso de robôs como Yumi, como Baxter, que são robôs sensíveis, ao contrário das cidades inteligentes e sensíveis que a gente não sabe o que é, eles sabem que tem humanos do lado. Yumi, se vocês procurarem, tem vários vídeos no YouTube, é interessante de ver. O Giuseppe Marrara não está aqui, mas não deu tempo dele sair dos meus slides, porque ele foi convocado para uma viagem aos Estados Unidos ontem à noite, e na hora que eu soube, eu já não tinha mais como tirar o Fabian. O Fabian, quando me disse, a minha máquina já estava travada aqui em cima do palco, não dava mais para subir aqui. Essa era a pergunta que o Fabian, que o Giuseppe iria responder: digital, conectado, colaborativo. Mas por que as empresas ainda relutam em investir em transformação digital? Isso deveria acontecer agora ou dá para esperar? E dá para esperar quanto tempo? Então, ao invés do Giuseppe responder essa pergunta, eu queria transformá-la numa reflexão de todos nós, que eventualmente levasse a perguntas de vocês. Existe uma mudança radical. Quando a gente olha para uma warehouse da Amazon, por exemplo, com todo aquele fluxo de coisas, né, pacotes e produtos lá dentro, com humanos tocando no fluxo, só aqui e ali, a gente está falando de digital, conectado, colaborativo. Quando a gente olha para trens, a China está prototipando trens completamente sem motorista, a Noruega está prototipando navios containers, sem pilotos, sem ninguém dentro do navio. A gente está olhando para um cenário todo ao nosso redor de uma mudança que não tem volta, provavelmente. Enquanto isso, a gente fica olhando para o que empresas, para o que políticas públicas estão fazendo em transformação digital, e a gente vê, principalmente em países periféricos como o Brasil, escassa, se não nenhuma atenção a isso, inclusive do ponto de vista do espaço regulatório. A minha opinião é que isso já deveria estar acontecendo há muito tempo e não agora, e quem esperar irá, muito provavelmente, para o grande cemitério dos CNPJ, que, como vocês todos sabem, deposita os cadáveres institucionais de milhões de organizações que acharam que dava tempo para esperar que o futuro acontecesse, especialmente para elas, e não dá. Gilberto Peralta, diretor regional da GE Capital Aviation Services. Quais são os principais obstáculos para a adoção massiva da internet industrial e como é que está o Brasil no contexto mundial dessa internet que tem a GE como um dos seus principais atores, transformando o que era uma empresa de grandes produtos em uma empresa, como o ex-presidente disse, de software? É a transformação que está acontecendo, né? Eu vou começar pela parte final da pergunta. O Brasil está atrasado, evidentemente. Nós aqui ainda estamos discutindo indústria 2.0, quando o mundo está todo já trabalhando na indústria 4.0, e nós estamos nisso com as plataformas que a gente desenvolveu, o Predix, e esse negócio todo. Quer dizer, então, é uma tristeza olhar isso, mas é o que é. Eu acho que os principais obstáculos, em geral, é investimento mesmo. Tem que ter capital para investir,
E o retorno disso é muito grande. Nós temos um exemplo aqui no Brasil recente, isso, com o Grupo Industrial, onde começamos com automação e colocação de sensores, tudo mais, gerando toda essa informação. Eu posso citar, porque isso é público, é o Grupo Gerdau, onde a gente tinha vendido isso como um retorno do investimento em 3 anos, o investimento retornou já em menos de 1 ano, e eles tomaram a decisão recente agora de automatizar o resto das linhas de produção. Estou falando de uma indústria centenária, isso aqui é laminação de aço, é coisa antiga. Então, nós estamos falando de uma indústria centenária acelerando o passo para poder se automatizar. Isso é um caso brasileiro. Esse aqui é um caso brasileiro, mas eu estou querendo só usar um exemplo, que isso aí no mundo inteiro está acontecendo isso. A General Electric, sozinha, hoje já opera ou usa quase 10 a 15 milhões de terabytes diários nos 500 mil equipamentos que nós estamos operando, inclusive as turbinas de avião. O avião anterior da Embraer, que você citou aqui, um bom exemplo, Silvio, ele é a turbina nossa, eles estão produzindo ainda. Essa turbina gera isso também. Então, nós temos isso no mundo inteiro gerando. E vai para a nuvem, e o que você faz hoje é que a aviação é muito mais segura do que era antes. Eu acho que o Brasil, se não acelerar o passo, perde esse bonde, e aí é difícil você fazer um catch-up. Então, tem que fazer investimento. Acho que o governo tem que fazer a parte dele com incentivos em cima disso, não é subsídio, são incentivos tarifários para facilitar com que as empresas, impostos, né? Redução de impostos, para que as empresas possam investir nisso, e isso aqui é irreversível. Esse negócio é irreversível, não tem como voltar. Isso aqui é uma comparação grosseira, é você querer continuar usando o charrete porque o automóvel é uma invenção ruim, e porque o caucheiro vai ficar desempregado e que o catador de estrume vai ficar desempregado, continuar usando o... Isso aqui é irreversível, você tem que andar para frente. Então, eu acho que o Brasil tem que acordar para isso, as estruturas, eu acho que o ABINE ajuda muito nisso, a CNI também e as organizações do Brasil, de tentar criar essa visibilidade, e sem a colaboração e sem o trabalho conjunto, esse negócio não funciona. Eu vou citar um exemplo aqui de como funciona. Nós abrimos aqui no Brasil, em 2014, nosso 5º centro de pesquisa mundial, no Rio de Janeiro, lá na Ilha do Fundão, e já geramos lá na Ilha do Fundão provavelmente umas 100 patentes. Só temos uma dessas patentes que foi registrada no Brasil. Todas as outras patentes nós registramos fora do Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, para registrar uma patente, são 14 anos. Como é que você faz inovação num ambiente desse? Então, são pesquisadores brasileiros, eu vou frisar isso aqui, porque eu sou brasileiro trabalhando numa multinacional no Brasil, é um centro de pesquisa, nós repatriamos quase 60 pesquisadores brasileiros que moravam fora do Brasil há 20 anos, montamos um centro de pesquisa, estamos desenvolvendo tecnologia no Brasil por brasileiros, e a gente registra nossas patentes, que já são várias, registramos nossas patentes nos Estados Unidos, porque no Brasil você não consegue registrar patente, não consegue proteger a tua propriedade industrial. É uma tristeza isso aqui está em cima do ambiente de negócio que nós temos. Tá? Então, eu acho que o contexto mundial da internet industrial, o Brasil está atrasado, tem que acelerar o passo, e se perder esse bonde, é meio irreversível. Um último comentário que eu faço, existem alguns setores do Brasil que estão muito próximos disso. A agricultura, o agribusiness está muito próximo disso. Equipamentos extremamente desenvolvidos. Alguém citou aqui o exemplo acho que foi você mesmo, do John Deere, com a lâmina lá. Eles desenvolvem equipamentos aqui no Brasil. Isso é tudo GPS, tudo automatizado. Quer dizer, é tecnologia de ponta no agribusiness brasileiro, mas o resto do país não está acompanhando, não está no mesmo passo que isso. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Ricardo Brognoli, presidente da HP Enterprise. Desculpa a brincadeira com as impressoras, Ricardo, mas não era nada contra a HP, eram as impressoras enquanto uma entidade sentiente, que sempre que a gente precisa delas, elas se revoltam. As maiores empresas do momento, de hoje, os grandes nomes que a gente conhece, não existiam há 20, 30 anos. Quais são, Ricardo, os principais desafios para as empresas de hoje se manterem na vanguarda e não irem para o grande cemitério do CNPJ nos próximos poucos anos? Obrigado, Silvio. Obrigado, ABINE, pelo convite, por oportunidade de participação nesse painel. E parabéns pela longevidade deste evento e desta feira, que, sem dúvida nenhuma, é um marco para todos nós.
A palavra-chave é que eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, para 1939, quando 2 engenheiros numa garagem no Vale do Silício criaram uma empresa e resolveram colocar o nome nela de HP. E essa decisão foi tomada jogando-se uma moeda para o alto para ver qual seria a ordem dos sobrenomes. Bill Hewlett ou David Packard, né? Ou seja, dos sobrenomes deles. E a moeda virou para o lado que deu HP. E aí foi criada a nossa corporação, há 78 anos atrás. Estamos presentes no Brasil há 50 anos. E, indo diretamente em direção a esta pergunta, como uma empresa consegue sobreviver lá atrás, como sobreviveu e como vai viver daqui para frente? Com inovação. Sem dúvida nenhuma, inovação, transformação e adaptação. E, quando eu vi o seu vinil que você mostrou ali no telão, parceria também. Nenhuma empresa que está aqui neste painel ou nesta feira pode se levantar e dizer: eu tenho uma solução completa, fim a fim, para qualquer desafio que se apresentar à minha frente. Então, parcerias são importantes. Quando o Peralta mencionava do Predix, a HP, junto com a GE, tem uma colaboração no Predix também. Toda a parte de servidores, armazenamento das informações são feitas em dispositivo HPE. Para vocês terem uma ideia, nós embarcamos ao redor do mundo um servidor a cada 3 segundos. Nós já estamos aqui nesse painel esta feira, já foram embarcados vários e vários servidores ao redor do mundo. E aqueles números que mostrava lá o Silvio sobre a capacidade daquele computador Cray, né, que tinha lá atrás, versus o i9, nós vemos isso no nosso dia a dia. Então, se a gente pensar o número de servidores vendidos, ele tem caído, porque a capacidade computacional tem subido muito exponencialmente. Então, voltando ao tema colaboração, é o que nós buscamos. E voltando ao tema que também o Silvio mencionou, software. Tudo se baseia em software. O hardware, por si só, ele é um pedaço de componente eletrônico, hoje baseado em eletricidade, amanhã baseado em fotônica, já estamos pesquisando também em fotônica. E a HPE tem colaborado com o Brasil nesse quesito de inovar, de criar. Nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento baseado na PUC, lá em Porto Alegre, onde temos 70 engenheiros ligados diretamente ao nosso laboratório mundial, onde já investimos mais de 550 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento desde a fundação, desde a criação da Lei da Informática. Então, volto a um tema que também foi discutido já no painel sobre a Lei da Informática. Esse é um ponto extremamente importante para que as empresas também não caiam no cemitério do CNPJ, porque senão muitas delas que estão aqui hoje cairão, justamente por não ter capacidade de investimento, capacidade de inovação no país. Então, temos discutido também com o Ministério da Ciência e Tecnologia, na figura do secretário Maximiliano, também temos conversado bastante com a equipe dele, e sim, estamos vendo como poder colaborar com isso, como indústria, colaborar com isso, não simplesmente querendo tomar vantagem de nenhum subsídio, não é subsídio que buscamos, é capacidade de investimento, capacidade de continuar, ir à corporação lá fora e dizer, sim, vale a pena investir no Brasil, e tem valido a pena investir no Brasil, isso a gente tem levado muito piamente durante os últimos anos. Então, de novo, viver 20, 30 anos, assim como a HP tem 78 anos de existência, 50 de Brasil, e nós nos transformamos também, essa transformação recente foi a divisão da companhia em diversos focos de indústria ou de trabalho. Por exemplo, você falou das impressoras, Silvio, a HP, aquele logo azulzinho com HP dentro, hoje é uma empresa separada, tem lá as impressoras, os PCs, sistemas ao redor de dispositivos de input e output de informação, e é isso que a HP faz. E nós nos focamos no data center, na transformação digital e serviços para implementação da transformação digital que vem para frente e que vai apoiar, sem dúvida nenhuma, o IoT e que vai apoiar a indústria 4.0, porque as informações têm que residir em algum lugar, tem que ter um centro de processamento de dados. Outra linha que nós vamos, não só a estrada nossa não tem sinalização, Silvio, mas também as nossas estradas de dados, elas são um pouco esburacadas quando a gente sai das grandes capitais. Isso é necessário para que a gente tenha realmente a evolução de toda essa tecnologia e levar a todos os pontos do nosso país, pontos longínquos que não tem nem um sinal de telefone fixo, que dirá uma informação de dados. Então, definitivamente temos que investir aí, investimos na ponta das redes. Como colocar inteligência na ponta e tratar a informação ali, e trazer para o data center só informação, não trazer os 844 terabytes que a turbina gerou, mas sim colocar servidores no avião para que esse servidor me traga a informação. Troque tal peça. Na hora que ele aporta na porta do avião, do aeroporto, troque tal peça, não simplesmente descarregar 844 terabytes. Então, é assim que nós vamos colaborar. Obrigado. Obrigado, Ricardo.
Nós estamos sentindo falta de perguntas aqui, hein? Tem poucas perguntas. Significa que está todo mundo tranquilo e contente e ninguém tem nenhuma preocupação radical. Carlos Lauria, diretor da Huawei no Brasil. Smart Cities, Carlos, dependem radicalmente de uma boa infraestrutura de telecom. Como é que a gente está no Brasil? Como é que a gente poderia estar? Falta fazer o quê? E o governo, além, obviamente, de não atrapalhar, pode facilitar como? Ok, bom dia a todos. Agradeço a Bini e aos organizadores pela oportunidade. Antes de eu responder, eu queria fazer um comentário sobre a sua apresentação, porque enquanto a gente estava escutando ali uma música do Pink Floyd, que houve um problema de conexão, eu lembrei do Led Zeppelin com Communications Breakout. Da mesma época. Tá bom. Okay. Hoje, apesar, todos sabemos da crise que vem se abalando aqui no país, que dá sinais de melhoria e tudo, mas ainda temos algum efeito. Então, apesar dos esforços da indústria, apesar dos esforços das operadoras, nós ainda temos um déficit muito grande em termos de infraestrutura pelo que a gente poderia ser em relação ao tamanho do país. A Huawei tem um índice chamado Global Connectivity Index, quem quiser ver pode procurar em huawei.com/GCI, onde mostra que o ideal, hoje nós deveríamos ter cerca de 5 vezes mais sites não websites, mas estações de rádio base, né, do que nós temos, e mais conexões também feitas de forma wireless ou não. E existem alguns gargalos, né, que afetam isso. Obviamente, tem uma questão de financiamento, de dinheiro disponível para que isso seja feito. Mas a gente tem um outro gargalo que é muito importante e que é um dos pontos em que o governo pode ajudar, não só o governo federal, mas também e principalmente os governos municipais, a questão de licenciamento de instalação de estações de rádio base. Hoje é um processo extremamente demorado, é um processo muito longo, muito trabalhoso e que muitas vezes ele envolve situações em que vão até contra o que diz a lei das antenas, né, que é uma lei federal que prevalece sobre o mesmo assunto nas leis municipais, mas hoje existem muitos procedimentos, muita burocracia em termos de implantação de estações de rádio base. Todo mundo quer estar conectado, mas muitas cidades se preocupam de que a antena não pode estar. A antena não pode existir, né? Então, o que nós precisamos hoje são mais cidades antenadas, né? No sentido literal, né? A gente precisa de mais antenas para distribuir não só a cobertura, mas a qualidade e a capacidade de transmissão. E isso esbarra nesse gargalo do licenciamento de sites nas municipalidades. Já existe vários trabalhos sendo feitos. Há 2 semanas atrás houve uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos em que isso foi discutido junto com a Telebrasil. Existem outras ações, existem cidades mais amigáveis, ou outras um pouco mais difíceis de você colocar. E, do lado da indústria, o que pode ser feito também são soluções em que você não tenha também... quer dizer, você sempre vai precisar de torres, né, e tudo, mas você pode ter torres com menos impacto visual, equipamentos que sejam mimetizados naquele ambiente, né? Existem antenas que parecem coqueiros, existem várias soluções, e onde você, em cidades históricas, cidades turísticas, Brasília, por exemplo, onde eu moro há 10 anos, é uma cidade que é muito baixa, né? O centro, os prédios são muito baixos, você olha, você vê, se você subir na torre de TV, você vê todas as antenas de Brasília, né? Então, o que pode ser feito? As cidades facilitarem essa implantação, os fabricantes também terem soluções em que essa solução seja com menos impacto visual. A gente pode ter equipamentos menores e mais espalhados, né, de forma que você possa não precisar de tantas torres altas demais. E, principalmente, um bom entendimento, um bom procedimento de licenciamento de sites. Já se falou aqui da questão das lâmpadas, né, que hoje podem ter tudo. Existem cidades fazendo projetos de iluminação inteligente que, quando ela resolver... um foco muito grande é iluminação e supervisão de vídeo, né? E aí, quando ele resolver que vai querer também ter cobertura de Wi-Fi e outros serviços, outros sensores de tráfego,
sensores de estacionamento, e que tudo isso ele vai querer colocar na sua cidade para oferecer um serviço melhor para o seu cidadão, ele vai descobrir que aquela infraestrutura que ele colocou para lâmpada e vídeo não vai ser suficiente. Então, isso é um trabalho que tem que ser pensado a longo prazo. Vai colocar primeiro iluminação inteligente e vídeo? Ótimo, mas faça de uma forma que essa infraestrutura possa vir de base para a implantação das outras facilidades. E lembrando que o robô, tudo aquilo que a gente já falou aqui das cidades inteligentes, ele só funciona se tiver infraestrutura. Tá? Então, enquanto não tiver essa camada de base aqui, a gente não pode ter a casquinha de cima. Obrigado. Obrigado. Fábio Rua, da IBM Brasil. Fábio, quais são os grandes problemas que computação cognitiva está preparada para resolver no curto e médio prazo? O que é que dá para fazer de agora para depois da manhã? E em que tipos de negócios? E com que impactos no trabalho e emprego, na tua opinião? Bom, antes de tudo, professor, eu queria desmistificar dois pontos em relação à nossa solução de computação cognitiva, que nós chamamos de Watson. Uma delas é de que o Watson não é homônimo do fiel escudeiro do Sherlock Holmes. O Watson foi criado em homenagem ao primeiro presidente da IBM, 106 anos atrás, quando ele fundou a IBM, o Thomas Watson. E a segunda é de que ele não é um supercomputador, como muitas pessoas dizem, fechado numa sala processando terabytes de informações. O Watson é uma aplicação que roda na nuvem, tem hoje 30 APIs do Watson, 30 e poucas APIs do Watson já na prateleira e uma série de tantas outras sendo desenvolvidas. E o Watson, ele faz parte do que a gente chama da terceira, ou a computação cognitiva, como vocês colocam aqui, ele faz parte da terceira era da computação. A gente entende na IBM que a primeira era, no início do século anterior, foi a era da contagem, da tabulação, pura matemática, que evoluiu para a era da programação e que hoje está na era da cognição. Muitos chamam de inteligência artificial, nós chamamos de computação cognitiva e fazemos ainda um adendo quando o assunto é mercado de trabalho, que não é a inteligência artificial, é a inteligência aumentada, porque nós acreditamos que essa inteligência ela vai aumentar a capacidade do ser humano de processar informações, de tomar decisões e de ter uma vida cada vez mais produtiva. Ora, o que faz o Watson? Em que áreas o Watson atua e de que maneira ele desenvolve aí seu apoio ao processo de tomada de decisão? O Watson está presente em absolutamente todos os setores, cada vez mais, onde você pensar que você precisa de uma inteligência artificial, de uma inteligência aumentada, o Watson pode apoiar o desenvolvimento dos negócios, na área da saúde, na área do varejo, no comércio internacional, no esporte, na agricultura. Existem aplicações do Watson sendo desenvolvidas em todas essas áreas. Um exemplo claro aqui, na área da saúde, que é onde a gente acredita que a gente pode trazer uma contribuição cada vez maior para a sociedade. Recentemente, um board de médicos, de oncologistas da Carolina do Norte, eles se reuniram e foram analisar 1000 casos de diagnósticos que foram dados para cânceres diversos e apresentando suas soluções de tratamento. Desses 1000 casos que foram apresentados, o Watson chegou a conclusões similares em 98% dos casos. Mas em 30% desses casos, o Watson trouxe novas evidências que poderiam fazer a grande diferença entre a vida e a morte. Quer dizer, o Watson, apoiando o processo de tomada de decisões, ele poderia contribuir para que muitos dos casos resolvidos exclusivamente com conhecimento adquirido pelos médicos pudessem ser endereçados de uma outra forma. Então, a computação cognitiva, nós entendemos que ela vem no processo de apoiar o processo de tomada de decisões e não de tirar o homem da jogada. Pelo contrário, a computação cognitiva hoje em diversos setores, ela vem trazendo informações que a capacidade humana não tem condições de processar. De novo, na área médica, são escritos mais de 8.000 documentos técnicos, papers médicos por dia. É impossível processar esses 8.000 documentos, esses papers técnicos, com a capacidade humana, simplesmente. Então, a gente acredita que quanto mais a gente utilizar essa tecnologia, quanto mais ela se desenvolver, porque a gente está no início dessa terceira era computacional, e é uma era, não é uma onda,
né, mais a gente vai ter condições. Eu ouvi os números do professor em relação ao aumento da produtividade humana com o desenvolvimento, né, da computação, desenvolvimento tecnológico, mas a gente acredita que vai além do 1 ponto alguma coisa por cento do aumento da produtividade humana. São tecnologias que vieram aqui para apoiar e não para competir. Obrigado, Fábio. Nossa. Francisco Soares, que está bem ali. Soares, qual o papel da infraestrutura e das plataformas 5G para o futuro das conexões e comunicações móveis, em especial quando a gente fala de internet das coisas, e qual vai ser a importância das faixas não licenciadas? E isso no contexto, obviamente, do Brasil. Ok. Bom dia a todos. Queria agradecer aí a oportunidade aí, que a BIM, convite da BIM para participar desse evento, falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo também dentro da Qualcomm, né? A Qualcomm, não sei se todos conhecem, mas é uma desenvolvedora de tecnologias móveis, né? Nós costumamos dizer internamente que nós somos uma grande empresa muito pouco conhecida pela maioria das pessoas, né? Mas a conectividade é um tema para a gente extremamente importante, né? E principalmente hoje em dia, com o que a gente está discutindo aí, internet das coisas, né? As verticais que estão sendo priorizadas. Recentemente a gente viu aí um resultado do estudo feito pela McKinsey, CPQD e Pinheiros Associados, encomendado pelo BNDES, onde priorizou algumas das verticais, né, importantes para o Brasil, para o país, né. As 3 principais seriam as cidades inteligentes, já foi comentado aqui um pouco, outra de saúde e a outra é a área rural, né. E quando a gente pensa em internet das coisas, para suportar essas 3 verticais, por exemplo, talvez a gente tenha um desafio muito grande aí que esbarra justamente no tema desse evento, que é a conectividade, né? A gente falar hoje em conectividade na área rural, né, na situação do Brasil, por exemplo, é algo bastante desafiante, né? Porque se a gente pensar que ainda temos aí mais de 300 cidades, municípios que só têm comunicação 2G, né? Se a gente pensar que, apesar dos esforços da Anatel, por exemplo, em acabar com as redes analógicas, a gente ainda tem AMPs funcionando nesse país, né? Quer dizer, houve uma regulamentação da Anatel de 2008, deveria ter acabado com os sistemas AMPs, e foram prorrogados para 2014, e, surpreendentemente, em 2014, teve que mudar a regulamentação ainda para deixar ainda o AMPs existente. Então, como é que a gente vai encarar essa questão, né? Se a gente for pensar aqui, nós estamos falando de internet das coisas, quantidade de dispositivos conectados em 2020, 2025, na ordem de bilhões em níveis mundiais, como é que a gente vai resolver esse problema? Será que a gente vai deixar essa coisa evoluir de uma forma natural, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa mais pontual para resolver essa questão, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa, se deixar evoluir isso naturalmente, vai ser muito complicado, né? Então, hoje, quando a gente fala de 5G, que é a tecnologia que a Qualcomm hoje está desenvolvendo, e já tem um chip anunciado, o X50, e que em 2018 já vai estar disponível comercialmente, né? E o conceito do 5G, ele passa aí, na realidade, a gente considera isso um conceito novo, né? Não é só questão de throughput, não é só capacidade, não é só aumento de capacidade de dados, de transmissão de dados, mas é muito mais do que isso, é um novo conceito de rede, né? Onde as tecnologias 4G, por exemplo, e 3G também terão um papel fundamental, né? Faixas licenciadas e faixas não licenciadas também serão de grande importância, né? A gente comentou aqui, o Silvio falou sobre a questão do automotive, na área de conectividade para automóveis, carros conectados, diria, que tem um uso das faixas de frequência, a conectividade para a sua segurança, para sua desempenho nas estradas. Essas faixas, muitas dessas faixas são faixas não licenciadas, né, que estão sendo hoje discutidas e que vão ter um papel super importante
no futuro, né? Faixas acima de 60 GHz, né? A gente fala com 5G, a gente fala de faixas mais altas em termos de capacidade, mas também tem a importância das faixas mais baixas, as faixas baixas de 1 GHz, por exemplo, para questões para cobertura, né, de internet das coisas, a parte de emissão crítica também, já outras faixas mais médias de 1 a 6 GHz, onde, para verticais, por exemplo, de saúde, seriam extremamente importantes para dar essa segurança que dá essa necessidade de confiabilidade das redes, né, que a parte de emissão crítica é alguma coisa que vem junto com esse novo conceito do 5G que está sendo desenvolvido agora. Mas eu acho que o principal desafio é a gente saber o que a gente vai fazer, o que cada parte, como é que a gente vai, como é que as operadoras, como é que o governo, como é que os fabricantes de dispositivos móveis, como é que os desenvolvedores de tecnologias móveis também, como nós, poderemos contribuir para acelerar e tirar esse gap que a gente tem hoje no Brasil e que a gente, sem dúvida nenhuma, vai ser um desafio grande se a gente quiser chegar em todos os objetivos que a gente vem discutindo aí nos diversos fóruns, inclusive dentro da Câmara de IoT, que a gente participa lá como representante da ABINE, né, para atingir como é que a gente vai sair dessa. Eu acho que alguma coisa a gente tem que pensar e ver como cada um vai poder atuar e oferecer alguma solução para essas necessidades que a gente vai encontrar no futuro. Obrigado. Obrigado, Francisco. Por último, mas não menos relevante para a nossa conversa, apesar de ele ter dito para a gente numa reunião prévia que ficar por último era uma crueldade, porque todo mundo já teria dito tudo, mas isso também não é verdade. Benjamin Sixu, vice-presidente da Samsung. Benjamin, qual a importância de internet das coisas no Brasil para a Samsung? Que tecnologias são críticas na Samsung para Smart Cities? E como é que está situado dentro do contexto de estratégia global da Samsung? Bom dia a todos, bom dia a todos. Queria agradecer muito a organização do evento, pelo convite à Samsung para poder participar. Eu acho que eu não sou o último, sou o penúltimo, embora quando a gente se inscreveu, a gente escreveu a Samsung, e era por ordem alfabética, nós devíamos estar lá na frente, né? Bom, então, IoT está dentro das prioridades fundamentais da Samsung, está dentro do nosso roteiro, nosso planejamento estratégico, como elemento de desenvolvimento da Samsung daqui para o futuro, né? A Samsung, no seu planejamento estratégico de cerca de 30 anos atrás, apostou na convergência, na conectividade. Ela se esforçou muito para ter as tecnologias básicas que permitissem ela poder ter competência em processamento, ela pudesse ter competência em armazenagem de dados e poder ter competência em comunicação de dados e em visualização de dados. As 4 bases que formam a possibilidade de você poder ser convergente e, a partir daí, você poder ofertar os produtos que o cidadão compra ao longo do mundo, né? E hoje em dia, a IoT é um dos caminhos críticos que a Samsung vê no mundo e no Brasil para poder continuar disputando o seu papel de empresa fornecedora de equipamentos. No dia 21, a Samsung anunciou ao mundo que começou a sua produção em massa do primeiro processador desenvolvido e projetado para as necessidades do IoT no mundo, né? Um Exynos, da nossa linha Exynos, desenvolvido e fabricado internamente, onde a gente, analisando essas necessidades que os produtos que estão no mundo do IoT necessitam, ela fez esse desenvolvimento, né? Para chegar nesse ponto, só dando alguns dados, a Samsung aqui no Brasil é razoavelmente nova, enquanto nossos companheiros alemães, americanos, têm 50, 100 anos. A cultura coreana chegou aqui no Brasil, tem alguma coisa como 25, 20 anos, né? A Samsung fez a sua primeira fábrica aqui em 1998, vai fazer 20 anos. Então, ela ainda está tateando em conhecer a cultura e as suas dificuldades aqui no Brasil, né? Uma coisa importante que a Samsung, no mundo todo, ela aloca 25% da sua mão de obra nos centros de pesquisa e desenvolvimento. E isso faz com que 6% do faturamento mundial, alguma coisa como 12 a 14 bilhões de dólares, são investidos permanentemente em pesquisa e desenvolvimento e inovação,
A Samsung no mundo tem cerca de 38 mil doutores e mestres para poder fazer isso. E aqui no Brasil, fruto da lei de informática, a Samsung também investe bastante na questão de P&D. Hoje nós estamos investindo ao longo de um ano cerca de 500 milhões de reais, alguma coisa como cerca de 2 mil colaboradores trabalhando exclusivamente dentro das nossas instalações ou instalações de parceiros, mas trabalhando exclusivamente com trabalhos de P&D, né? E isso é fundamental. E, para isso, o que a gente vê com maior dificuldade no Brasil é a gente começar a fazer um planejamento de pesquisa e desenvolvimento e de inovação, parando de olhar pelo retrovisor só ao passado e olhar para o futuro. Tem coisas primárias que a gente não faz no Brasil. Aqui a gente não consegue dar um exemplo aqui no Brasil de um trabalho colaborativo entre empresas. Isso se faz no mundo todo. Como foi dito aqui várias vezes, as empresas trabalham no mundo colaborativamente, cooperativamente, para desenvolver problemas e cada um depois se especializa. E aqui a gente não tem um exemplo para dar. Não tem um exemplo para dar de pesquisa e desenvolvimento colaborativo. E talvez a coisa mais importante que a gente precise resolver imediatamente, quando eu digo imediatamente, já era para ter sido resolvido, é que as empresas, para cumprir as suas obrigações da lei de informática, fazem os seus projetos de pesquisa, eles entregam ao governo, e o governo não teve capacidade institucional de fazer essas análises. E o governo foi atrasando as análises, não fez as análises. E é impossível você fazer uma análise no ano de 2017, numa equipe técnica, olhando projetos entregues em 2005, 2006, 2007. Totalmente impossível. Totalmente impossível, porque a cabeça das pessoas está em outro mundo, como foi mostrado aqui. Não tem solução isso, e porque o que você tinha que apresentar como trabalho de projetos, as informações são diferentes. Então, nós temos que pegar todo esse enorme passivo que só ocupa nosso passado e não faz nós desenvolver, e permitir o que a BINE sugeriu ao governo ser o reinvestimento. Permitir que as empresas peguem esse passado, em vez de ficar discutindo na justiça com o governo, como é que faz, como é que resolve, elas possam reinvestir isso em P&D, fazendo com que a gente se desenvolva em inovação e resolva os problemas do futuro e não fica só olhando o passado. Obrigado, Benjamin. Obviamente, eu já vou pedir desculpa ao Renato, porque incorri no erro aqui de achar que a sequência acabava com o Benjamin, mas foi por causa da piada dele com ele mesmo, na hora da reunião lá embaixo. Renato Buzelli é o vice-presidente da Siemens, no Brasil. Renato, no contexto de indústria 4.0, investir apenas em automação e ou internet das coisas vai nos levar a níveis de competitividade de classe mundial que posicionariam o Brasil nas grandes cadeias globais de valor? Sim, não, por quê? E se não for só isso, o que é que falta? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, em nome da Siemens, de estar aqui discutindo um tema tão atual, né, e tão importante para a indústria brasileira e mundial. Relativo ao fato do último, esse é mais um exemplo do que a digitalização traz para nós no dia a dia, né? Um competidor inesperado pode surgir de última hora no meio da sua cadeia de valor. Eu tenho certeza que nós vamos explorar isso aqui ao longo do dia. Com relação ao tema da competitividade, a gente tem que lembrar que a competitividade, ou a busca da competitividade, é o que impulsionou esse novo projeto em vários países do mundo, em busca dessa indústria 4.0, Industry Renaissance e outras, é que a diferenciação e a contínuo ganho de produtividade para ganhar competitividade em relação ao seu principal concorrente. Uma coisa interessante, quando você agrega novas tecnologias, nos saltos das revoluções, é que essas novas tecnologias trazem saltos exponenciais de produtividade com relação ao passado. Com relação a essa nova que nós estamos vivenciando, que é a agregação do IoT ou da informática aos processos produtivos, ela é ainda inexplorada e desconhecida o total do seu impacto no nosso dia a dia. O que nós podemos esperar é que vai ser brutal e exponencial o ganho de produtividade daquelas empresas ou daqueles países que estiverem mais avançados na adoção dessas novas técnicas. A Alemanha, que todo mundo diz que é um dos países mais avançados em termos de produção, e esse é um fato, só 15% da indústria alemã, de fato, pode ser considerada uma indústria 4.0. Ou seja, que mesmo lá existe ainda um grande percurso, né, um grande caminho para ser seguido. Mas automação e IoT
São importantes? São. Por isso que Siemens criou o MindSphere para você conectar e trabalhar os seus analytics, inclusive em parceria com grandes empresas, com IBM, Atos e outras. Mas não é o suficiente. A gente não pode esquecer que mais importante, ou tão importante quanto a sua produtividade, é a sua produtividade relativa em relação ao seu concorrente. Então, não adianta você partir para grandes investimentos sem ter processos Lean. Aqui nós temos várias empresas parceiras nossas da associação que estão mostrando produtos aqui embaixo, né? O que nós, como investidores de fábrica, temos que buscar em produto? Produto que tenha efetivamente ganho de eficiência energética, que tenham efetivamente integração para ter mais sinergia ao longo da cadeia de valor, produtos que já estão preparados para essa conectividade em IoT, porque senão você faz o seu investimento, calcula os retornos sobre o investimento e amanhã alguém coloca uma fábrica mais competitiva do seu lado. Voltando para o nosso tema, o que é que a gente enxerga que também impacta em competitividade e produtividade diferente do passado? O consumidor. O consumidor não quer mais esperar por lançamentos, ele não quer mais definir a customização por outros, ele quer por ele mesmo. O consumidor, e não é só no consumo do dia a dia, eu falo consumo, inclusive eu fábrica. Como eu quero receber o meu spare parts? Como eu quero receber as minhas partes? Tudo isso faz com que você tenha que fazer um novo modelo, um novo desenho. Isso se chama digitalização dos seus processos industriais. Digitalizar da forma que se desenvolve produtos, digitalizar a forma com que você testa seus produtos, digitalizar a engenharia de produto até o final da cadeia produtiva, que é o serviço, mas de forma integrada. Digitalização de processo não é novo, mas integrado, poucas empresas, ou talvez uma só, pode fazê-lo. E qual é o segundo ponto? Integrar isso ao seu modelo real. Mas por quê? Porque eu posso, num modelo digitalizado, testar melhorias de processo no mundo virtual sem afetar o dia a dia da minha produção. Ou seja, eu não vou ter interrupção de produção por depois ter feito um teste que efetivamente não era exatamente aquele que eu imaginava. Eu posso simular novos produtos nessa linha de produção, no mundo digital, de forma totalmente integrada hoje em dia, sem correr o risco de ou demorar para dar a resposta ao meu cliente, né, se eu posso fazer aquele produto para ele ou não, da forma que ele pediu, ou até mesmo se existe uma outra forma de fazer essa produção de uma forma mais eficiente. Então, eu acho que olhar para o basic e olhar para uma digitalização efetiva da cadeia de produção, saindo do design de produto, ou no caso de produção, manufatura de processo, que você digitalize o seu processo antes ou depois, você pode ficar para o existente, você pode digitá-la depois, e a trabalhar as suas melhorias de processo, igual ganho de competitividade e ganho de produtividade contra o seu concorrente no mundo virtual, sem afetar o seu dia a dia. Essa é a minha visão. Obrigado. Nós fomos instados pela organização do evento, como nós já estamos às 11h41, e se a gente seguir na rota que a gente tinha desenhado, nós teríamos mais 1 hora de debate aqui, e vamos levar a palestra do Thales para perto de 1h da tarde, isso vai contaminar todo o evento. Nós fomos instados a dar um curto-circuito aqui e terminar de uma forma feérica o nosso evento, então, o nosso painel. Então, o que eu vou propor para os nossos painelistas no momento é que, independente deles todos toparem ou não, mas como eu estou coordenando o painel, o Fabiano me disse que eu tenho poderes totalitários, que é sempre bom nessas ocasiões, que, começando do Benjamin Sixu até o Renato do outro lado, cada um de nós diga em 1 minuto uma coisa absolutamente estratégica e fundamental que precisa ser feita por todo mundo, todos nós, todo o nosso setor, sobre conectividade, que é o tema do nosso painel. Benjamin, você é o primeiro. 1 minuto para cada um, focado, direto ao ponto, para a gente encerrar e não atrasar muito o evento. Bom, eu acho assim, a coisa que a gente vê, tem que ver o mundo com humildade, né? A gente tem que ver o mundo tirando o centro do mundo da nossa figura, que é o mais normal, da nossa pessoa, né? Começar a ver os problemas do mundo, né? Seria muito importante as pessoas lerem a encíclica do Papa, Laudato Si, sobre meio ambiente, para a gente ver para onde caminha o mundo e, a partir daí, tentar identificar os reais problemas do mundo, né? Reais problemas do mundo que talvez se resolvam em muito menos terabytes, depende de como as pessoas forem resolvê-los, né? O que dá muito terabyte
é a forma anacrônica como o ser humano está imaginando esse mundo e está ajudando a construir ele disformemente. E eu acho que se a gente simplificar e olhar como é que vai ser esse mundo, nós chegaremos a soluções mais rápidas e mais eficientes. Massa. Bem, acho que do meu ponto de vista aqui, eu diria que o que a gente precisava fazer realmente aqui agora é tentar identificar uma forma de acelerar a migração das tecnologias que a gente tem hoje de 2G, de coisas mais antigas, para o 5G, para o 4G. É isso que a gente precisa para dar suporte para todo esse cenário, esse ambiente de internet das coisas que a gente está vislumbrando no futuro. Não podemos deixar que isso aconteça naturalmente, nós temos que agir e fazer com que isso aconteça mais rapidamente, e quanto mais cedo a gente conseguir acabar com 2G, com AMPs, e ter só apenas conectividade de tecnologias mais avançadas, mais fácil vai ser conseguirmos atingir os objetivos que todos nós vislumbramos com a internet das coisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também o funcionamento de toda a sociedade. Obrigado. Eu vou ser um pouquinho mais pragmático. Eu acho que nós temos três áreas grandes, importantes, que nós temos a indústria, e quando eu falo de indústria, eu falo a indústria como um todo, incluindo os fabricantes, operadoras, toda essa indústria de telecomunicações e TICs. Nós temos o governo, nós temos a sociedade. Eu acho que o importante é que a gente tenha um passo sincronizado e de acordo com as necessidades da sociedade para chegar nos objetivos finais. Ou seja, não adianta, por exemplo, se a indústria partir na frente com tecnologias ótimas e de ponta, se não houver uma infraestrutura que sustente, se não tiver políticas públicas que deem apoio a esse desenvolvimento e que não sejam serviços e produtos que sejam acessíveis à população. Então, acho que o importante é a gente ter uma visão holística, uma forma de fazer a sociedade, governo e indústria trabalharem juntas no mesmo passo e no passo rápido, porque nós não podemos perder tempo. O Brasil tem chance de estar dentre os grandes do mundo e a gente pode fazer isso, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Obrigado. Eu estava preparado para falar de Smart Cities aqui, vou ter que deixar isso para a próxima, né? Porque é um negócio que é muito caro para a gente, mas eu acho que já foi falado aqui, o que eu concordo é se juntar a sociedade, o governo e as empresas em geral. Eu acho que fóruns como esse aqui são importantíssimos, têm que ser repetidos para criar visibilidade, criar sentido e criar foco naquilo que tem que ser feito para o país. A minha pergunta inicial lá eu volto a Sentinela, o Brasil está atrasado e nós não podemos perder muito mais tempo com isso, senão a gente já perde esse bonde da história. Então, acho que a importância de criar conectividade e de criar um senso de necessidade, um senso de foco para a sociedade em geral, é importantíssimo, e só a partir daí que você consegue criar o desenvolvimento e criar o movimento de toda a sociedade, indústria, governo e a sociedade em geral. Não tem outra maneira de fazer isso. Muito massa, obrigado. Eu diria a palavra mindset, seja para público ou para privado. No caso do público, eu acho que o governo tem que parar, e o governo, eu digo as duas instâncias têm que parar de entender que regular, a gente não pode mais regular sem ter demanda. A gente tem uma mania muito ruim no Brasil de regular sem ter a demanda, e isso acaba matando a inovação. E do lado privado, eu acho também que as grandes corporações têm que entender que elas não podem sair destruindo todas as novas possibilidades, ainda que pequenas, só para manter o seu mercado. Óbvio que isso é uma prática de mercado, mas isso também freia um pouco da inovação, sair comprando todo mundo sem incentivar novas possibilidades. E, por fim, deixar uma reflexão. A Constituição brasileira diz que todo brasileiro deve ter acesso à educação e saúde. Talvez também pudesse incluir inovação nisso, para que a gente tivesse uma garantia constitucional de um investimento em inovação e que a gente não ficasse para trás. Fabiano. Bem, eu acho que, quizá, como já falaram algumas das pessoas do painel, nós temos que tirar do papel, temos que tirar do PowerPoint
muchas de las ideas de Internet de las cosas, de 4.0, industrial, smart cities. Eso tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Es decir, no podemos solamente estar reclamando que el gobierno tiene que mudar, que las grandes corporaciones, que las universidades, todos y cada uno de nosotros tenemos que parar, pensar y poner en marcha la mayor implantación posible en nuestras industrias, universidades, en nuestras empresas, etc. Ninguém forzó a ninguém para la implementación de los smartphones. Y hoy2 todo el mundo tiene smartphones, porque nós achamos que esa tecnología era bien interesante. Eu desafío a vocês que los 2 o 3 o 5 próximos años todos nós estaremos dirigiendo carros eléctricos. Y eu acho que es el carro limpo, no contamina, podrá ser autónomo. Muito se fala de transformação digital. Eu acho que todos nós temos que colocar no nosso planejamento estratégico como nos inserir na transformação digital, como nos preparar para isso, independente de mercado, segmento de indústria, em de que fase está. Mas não tomar por modismo, não fazer porque é moda ou porque está se falando muito. Realmente estar preparado e saber o que está fazendo, porque senão vai jogar dinheiro fora e vai perder competitividade, como disse o Renato ali atrás. O segundo ponto, pena que o ministro da Índia não está mais aqui, mas a Índia forma, pessoal, mais de 10 vezes o número de engenheiros que o Brasil forma por ano. Metade deles de software. Falava o Silvio sobre software é o segredo da tecnologia daqui para frente, e de fato é. Então nós como sociedade temos que sim entrar nisso e fazer trabalhos de como mudar a educação nesse país. Definitivamente isso vai ser a chave para a tecnologia. Sem isso, nós ficaremos cada vez mais para trás e criaremos novos cemitérios de CNPJs. Bom, eu quero reconhecer e destacar aqui o papel do governo federal e dos outros níveis de governo também em relação à digitalização da nossa economia. Mesmo que tardiamente a gente tenha acompanhado um esforço muito grande e uma desideologização maior ainda em relação à importância de se ter um governo moderno, eficiente, que atenda aos cidadãos, transparente, e uma série de ações estão sendo tomadas que merecem um reconhecimento, que merecem o apoio do setor privado, o apoio da sociedade. Existem grupos de IoT, como foram mencionados, existem comissões parlamentares discutindo a importância da economia digital para o Brasil e para a nossa sociedade, existem grupos focados em cidades inteligentes, existem políticas sendo adotadas para aumentar a segurança e a privacidade dos dados do brasileiro, e isso a gente não pode tirar desse governo. É fundamental que a gente siga trabalhando, é fundamental que a sociedade esteja envolvida, que entenda a importância da digitalização, do uso de dados para o crescimento da nossa economia e para a melhoria das condições de vida da nossa sociedade. Obrigado. Vou complementar o que o meu colega colocou sobre o uso dos dados e do conhecimento gerado por esses dados nesse mundo digital, e eu convidaria então todos nós, nesta cadeia de valor, a desenvolver conhecimento e novos modelos de negócio para que você vá além da cadeia de valor, aonde você está situado, para que você possa alcançar margens antes não atingíveis. Um exemplo, eu vejo o Grupo São Martinho, onde ele está conectando lá o campo na 4G, e esse aprendizado de como plantar, de como colher, ele vai no futuro poder estar vendendo conhecimento a John Deere, que foi citado aqui, de como desenvolver trator, e não somente pagar pelo trator que foi desenvolvido pela John Deere. Muda o conceito. Eu vejo uma fábrica de elevadores que transporta pessoas, mas que tem milhões de pessoas dentro do elevador por dia, através de outras tecnologias, como reconhecimento de face e mostrando produtos, e automaticamente sabendo da atratividade daquele produto, a vender essa informação num negócio que antes a gente não participava. Detalhe, você pode fazer isso no país e pode fazer isso integrado à cadeia de valor mundial. É uma outra janela de oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Todo mundo usou o seu minuto. Em tese, eu iria fazer um grande resumo de tudo que nós discutimos. Nós não temos tempo para isso, mas eu vou usar o meu minuto, ou menos do que ele, para dizer o seguinte. Humberto, eu acho que uma das coisas que o nosso setor deveria fazer, no curto prazo, articulando todos os agentes dessa sala, muitos que não estão aqui, todas as pessoas que estão nessa mesa, tantas outras, muitos outras, que não participaram daqui hoje e deveriam talvez ter estado aqui, mas infelizmente nós não temos espaço para todo mundo,
Nós precisamos verdadeiramente de uma iniciativa brasileira de competitividade global. Isso foi discutido de várias formas nessa mesa aqui hoje. Se a gente continuar se defendendo do mundo como pobres coitadinhos brasileiros atacados por quem sabe fazer mais rápido, mais produtivo, mais inovador, mais capaz do que nós jamais seremos globalmente competitivos. E nós temos demonstrações brasileiras de classe global de que, quando nós fazemos bem feito e direito, nós somos globalmente competitivos. Nós deveríamos ter uma iniciativa brasileira para a competitividade industrial global. Isso, eu acho que é absolutamente fundamental para essa casa, para todos nós. Muito obrigado a todos que participaram do painel, muito obrigado a vocês todos e até a próxima. Bom dia.